Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de muita vitória. Aqui nós temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram de lá de baixo, de uma condição bem parecida com a tua, pagaram um preço e venceram na vida. Assim, vamos falar com um empreendedor que usou da arte, virou a chave para se tornar um ícone nacional e internacional, representando várias marcas pelo mundo inteiro. Nós temos a honra de apresentar aqui no Brasil que faz Thiago Rossignoli. Thiago Rossignoli, que prazer recebê-lo aqui no Brasil que faz. O prazer é todo meu, obrigado aí, obrigado por me receber. Eu que agradeço. E na entrevista de hoje você vai ver como, fazendo o que tem que ser feito, você vai poder trabalhar com o seu sonho. E mais do que isso, a arte como um fenômeno de empreendedorismo e geração de marca. Thiago, hoje um artista plástico renomado porque tem propagado sua arte em várias marcas importantíssimas no Brasil e no mundo. Mas como que foi o início dessa trajetória? Cara, eu falo que eu não escolhi a arte que me escolheu pelo meio do caminho, né? Uau! Eu trabalhava no mercado financeiro desde menino, comecei trabalhando com cobrança, com 14 para 15 anos como jovem aprendiz. Fiz carreira no mercado financeiro e a arte me acompanhava como meu hobby. Eu, sinceramente, na época, não acreditava que eu podia trabalhar com arte. A arte, eu nunca pensei na arte como um trabalho. Ela estava dentro de mim. Eu gostava de fazer customizações, de ter meus objetos personalizados. Sempre tinha um toque de personalidade nas minhas coisas com um pouco de arte. Você trabalhou com 14, 15 anos, mas tem um maior jeitão de playboy. Conta pra nós, vem cá. Então, não é, sim ou não? E um jeitão de playboy, começou a trabalhar com 14 anos, como que foi isso? Conta pra nós. Que isso, jeitão de playboy nada. Na verdade, eu venho de uma família de classe média baixa, minha mãe professora, meu pai representante comercial. Eu estudei até a 8ª série em colégios particulares, mas aí no colegial eu fui pro Centro Paula Souza, passei no vestibulinho, estudei em escola pública, fiz colégio técnico, e aí com 14 para 15, quando começou, fui uma das primeiras turmas do CIE, de Jovem Aprendiz, fui atrás de um emprego, fui procurar o que fazer, queria muito começar a trabalhar cedo para poder ter minha renda, sou de... Sonho, né? A gente, quanto jovem, a gente quer ter, quer adquirir, quer produzir e quer fazer a diferença. Quer dizer, então, que você entrou no Centro Paula Souza, na ETEC? Na ETEC, no Basilizes de Godoy, ali na Guaipá. Na Leopoldina. Isso mesmo. É. Eu fiz Senai ali pertinho, Mariano Ferraz. Do lado ali. Do lado, exatamente. Nós dois somos egressos aí dos cursos técnicos. Quase rivais de ping-pong. É isso aí, quase rivais de ping-pong. A arte, ela traz algumas coisas, né? Marca, brand, ela até um sinal diferente naquilo que envolve, né? Quando que você parou e falou assim, quando que foi a virada de chave? Você falou assim, ó, até aqui deu, agora eu consigo trabalhar só com a arte. Quando eu comecei a ver que os bancos, até mesmo alguns clientes meus, buscavam na arte uma comunicação diferente, uma conexão diferente com as pessoas. Uau. E eu, como bancário, buscava sempre, como executivo de mercado financeiro, como executivo de investimentos, eu sempre busquei me conectar com pessoas e ver os objetivos delas e ouvir o que era o objetivo de cada um para conseguir construir algo melhor para ela dentro da vida financeira dela.
Quando eu entendi que na arte eu podendo usar ela como vetor para conectar pessoas e marcas, que na verdade no fim do dia a gente conecta pessoas com pessoas, não importa qual seja a marca, né. Quando eu entendi que eu podia usar a minha arte esse ingrediente a mais para essa conexão, eu comecei a fazer essas Você interpretações. você me trouxe aqui um detalhe que às vezes a gente deixa de pensar nisso, nesse quebra-cabeça, que ao final de contas, a gente conecta pessoas com pessoas e o restante são instrumentos. Sim. E a arte é um instrumento desse. Ao longo da vida, eu tenho presenciado algumas coisas. A virada de chave financeira da minha vida foi vendendo, não é? Vendendo serviço, depois vendendo a minha marca para poder conseguir votos, enfim, uma série de coisas. Foi na venda que eu encontrei. Mas eu acompanho inúmeros artistas plásticos que têm uma arte fenomenal e não conseguiram ainda montar sua galeria, não conseguiram ainda, vender e viver da arte. Como que você criou essa habilidade de venda? Eu acho que assim como que eu brinquei que no final do dia é tudo sobre conexões entre pessoas, eu acho que não importa o que a gente faça na vida, tudo a gente vende. É, Seja o meu serviço, a minha imagem, o meu produto, a minha ideia. Então, a arte, assim, pensando no meu conceito, o que eu imagino como arte, a arte ela é inspiração, ela é uma forma de você se 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 expressar. expressar. Boa, acho que essa é a palavra que eu estava buscando, é expressão. Então, não necessariamente alguém que se expressa muito bem pela arte vai conseguir produtar ela, transformar ela em algo vendável. Existem artistas magníficos que não é nem questão de não conseguir, eles não se importam com a venda ou não querem que isso seja uma venda. É. Então, eu acho que o conceito de arte, a qualidade da sua arte, o quanto você é um bom artista, nada tem a ver com o seu sucesso financeiro. Financeiro. Exato. Não, eu concordo com você com gênero, número e grau, mas a gente precisa, não tem como. E até a propagação da arte, até o tempo de porque a arte ela exige um tempo adequado, um tempo de ociosidade, um tempo de uma inspiração, de conexão, e você naquele ritmo frenético de correr atrás do dia a dia, às vezes aquilo esmaga até sua arte, faz as coisas virarem. Quando você, viu que esse instrumento daria certo, foi por meio do quê? O que que você começou a produzir de arte que despertou o interesse das pessoas? Hoje eu sou especializado em toy art, é um tipo de arte que a gente faz com bonecos de vinil. Já existiam algumas fábricas, algumas marcas desses bonecos, eu era um customizador. Eu era um colecionador. Uma famosa é o Funko Pop, que é aqueles personagens que você tem de todos os personagens de filmes, desenhos e qualquer coisa da cultura pop, e eu customizava eles para mim, era a minha coleção pessoal. Era um dos meus hobbies para sair um pouco do mercado financeiro no final de semana ou depois das 20h, sabe, aquela coisa de conectar eu comigo mesmo. E quando pela internet, né, redes sociais, eventos de cultura pop, o fato de começar a mostrar minha arte, eu comecei a ver que tinha muita gente que tinha interesse. Foi um cartão de visita, foi uma porta de entrada. Ou seja, você começou a produzir esses pequenos bonecos de arte Sim. e começou a levar, mostrar para as pessoas, tal, no ambiente, reunião, em alguns lugares, até mesmo na sua casa, e começou a despertar nas pessoas uma curiosidade, uma vontade de ter. Isso, e a rede social como um grande vetor, né. A O rede fato de social, expor nas as redes sociais, re eu comecei a ver que tinha muita gente que além de curiosidade começou a gerar um desejo por ter aquela arte que tinha muito a minha cara, era feito por mim. Tinha os meus eu sempre procurei ter muita personalidade, porque eram feitos de mim para mim mesmo, né. E aí eu comecei a ver que as pessoas se conectavam com o fato de ter uma certa personalidade própria, sabe. sim. E aí eu comecei a foi aí que com o clique, né, de você vir do mercado financeiro e já ser de alguma forma um executivo comercial, comecei a ver que aquilo podia fazer sentido. No começo eu continuei com a minha carreira e comecei a criar uma carreira paralela para que viabilizasse o negócio, né. Aí tem um ponto de bastante sabedoria. Algumas pessoas deixam de fazer o que tem que ser feito para viverem prematuramente um sonho. E a possibilidade de não dar certo é muito maior. A gente tem que ter um porto seguro mínimo
para que a gente não precise trabalhar nervoso, não é bem assim, Thiago? Eu acredito que esse tipo de estrutura te dá tranquilidade para você performar melhor, escolher trabalhos, conseguir fazer. Principalmente para o artista, falando do artista propriamente dito, ele tem muito medo de se vender, criar coisas que ele não quer. Se você tem uma certa estrutura, principalmente ou financeira, ou até mesmo um trabalho, você consegue escolher melhor o que você vai fazer. Ou seja, você tem poder de escolha. Exato. Que para mim, o que eu vejo como conceito de vida, o dinheiro, para mim é poder de escolha. Isso. Nada mais que isso. Exato. Ele é mais uma das ferramentas. Muitas pessoas colocam ele como objetivo final. Eu vejo ele como mais um vetor, mais uma ferramenta para que a gente continue criando essas conexões entre pessoas. Exatamente. E quando você falou assim, então, pelo que eu entendi, você trabalhava ainda no mercado financeiro e já era um artista plástico. Qual foi a virada de chave que você pegou e falou assim, ó, eu vou trabalhar e vou viver agora só da arte? Quando que isso... Foi aí que eu brinco que a arte me escolheu. Eu estava trabalhando numa fintech, a matriz era em Londres. Eu já tinha morado 6 meses em Londres para fazer alguns trabalhos por lá. E eu estava sendo promovido para ser transferido de vez para lá com a família. Minha esposa estava grávida do meu segundo filho, eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 8 anos. Eu tenho um filho, Caio. E o Bruno e o Rodrigo, que inclusive são a inspiração do nome do meu novo Thai Art, o Budi, de Bruno e Rodrigo, digo. E quando eu tive que fazer, teve um momento que eu tive que fazer uma escolha na vida, que era mudar de vez para Londres e fazer finalizar essa rampada, né, da carreira por lá, ou viver da minha arte aqui em São Paulo, que estava começando, porque eu comecei a ser convidado para muitos eventos, eu já tinha feito uma exposição no Sorro em Nova York, meio que por acaso, meio sem querer, aquela coisa que vai acontecendo e você vai pegando as oportunidades no meio do caminho. E aí, o sonho dos meus pais era ser avós, a minha esposa é muito ligada à família. Então, quando eu tive que fazer aquela escolha entre mudar de vez para Londres ou Ter filhos. fazer a escolha da minha carreira aqui com os meus filhos próximos da família, porque um peso que eu tinha para quem trabalha no mercado formal era, poxa, eu tenho uma carreira muito legal, que muitas pessoas lutariam para ter essa carreira, eu me sentia culpado de largar essa carreira, vamos falar entre aspas. Sim. Então, eu só consegui tomar essa coragem mesmo, formalmente, a hora que eu precisei fazer uma escolha maior. E aí eu comecei a colocar na balança e falei, não, acho que agora é hora de arriscar, acho que é um bom momento, apesar de estar tendo o segundo filho, muitas pessoas próximas assustarem e falar, pô, você tem uma carreira, um mercado formal, e de repente você larga tudo com 2 filhos. Pra atuar fazendo bonequinho. Que era uma piada recorrente. Ah, legal, você tá fazendo bonequinho, mas agora você vai trabalhar com o quê? É essa a piada do pessoal, principalmente do mercado financeiro. Sim. Mas lembra que eu falei da estrutura, de você manter uma estrutura e trabalhar em dois lugares ao mesmo E tempo. você foi fazendo economias para que propiciasse esse momento. Pavimentar essa estrada, exatamente. E aí, qual foi o primeiro contrato? Qual foi a primeira venda? Como que foi? Qual foi a primeira chegada? Quem te descobriu? Isso foi uma das coisas que mais mudou de conceito na minha cabeça. Eu achava que existia uma grande virada, ou então alguém me descobrindo. E eu tenho muita sorte na minha carreira, muitas celebridades, muitas grandes marcas já me escolheram. Mas não conta agora não. Não conta porque eu quero falar com você. Se você tem uma história tão especial quanto a do Thiago, ou conhece alguém que tem, pega o seu celular agora. Me segue, Elvis César com Z Oficial, manda a história, manda a sua história ou a história dessa pessoa, que ela poderá ser a próxima entrevistada aqui no Brasil que faz. E aí, como que foi? Então, e aí eu descobri que a cada grande celebridade, a cada ídolo que eu tinha, que tinha a minha arte, ou cada marca que me contratava, eu descobria que o dia seguinte nada mudava. É só mais um degrauzinho. E aí quando eu percebi que é sempre mais um degrauzinho, a minha vida mudou. Falei, é isso. Todo dia, constância, trabalho, disciplina, como qualquer outro mercado. Exatamente. Porque eu brinco, no país do futebol, acho que todo exemplo que eu dou, eu procuro puxar o futebol. Eu brinco que o jogador de futebol, quando ele entra em campo e joga a bola, ele não tá trabalhando. Ele tá realizando um sonho de criança. Ele tá brincando. Sim, a alma dele se alegra. O Exatamente. trabalho dele é a dieta, é a preparação física, é a concentração. Então, o artista, na forma com que eu trabalho hoje, é a mesma coisa. A hora que eu estou pintando num evento, a hora que eu crio uma peça que eu acho que acertei, que eu acho que é sensacional, aquilo não é meu trabalho.
aquilo é o meu sonho de criança que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com aquilo. Aquilo é o resultado do processo. Exato, Quem ama o processo vai ter resultado. exato. Então, assim, quando você tem disciplina, paga o preço, faz o processo, o resultado é inevitável. É isso. Quando a gente fala de constância, tem pessoas que vivem, até para que você, que fique claro entre nós, constância tem pessoas que elas vivem numa gangorra. Sim. Ora elas estão com o ânimo lá em cima, ora lá embaixo. Ora elas têm cumprimento de horários, ora não tem. Ora elas têm propósito para cumprir o plano de ação, ora não tem. Então isso não tem pessoa que sobreviva com um comportamento desse. Mas um artista que vive da sua forma, é difícil manter uma constância evolutiva. Como que você performa ser assim? Eu acho que as pessoas que vivem numa grande gangorra, tentando generalizar um pouco para ilustrar, elas dependem da motivação. E o mais difícil, mas o que eu acho que é o segredo, é você fazer quando você não tem a motivação. Por isso que eu falo muito da constância. Eh, Quando eu estou empolgado para criar, ou para trabalhar, ou para levantar, é fácil. Mas eu preciso fazer o mesmo quando eu não tenho essa empolgação. Se você tiver essa constância, essa disciplina, independente da motivação, eu acho que você consegue fazer o que você precisa fazer independente do mercado. Eu acho que o segredo por trás é que as pessoas que trabalham com algo muito criativo, quem é artista de qualquer forma que seja arte cênica, arte plástica, música, ele é muito ligado ao lado límbico dele, é muito ligado ao sentimento, à alma, vamos dizer. Subjetivo. Subjetivo. E então, se ele não tiver, quando ele está trabalhando com isso, se ele não interpretar o dia a dia como um trabalho formal, independente desse lado límbico, ele não faz o que precisa ser feito. Você sabe que você falou uma coisa, né? Você aguentou um monte de piadinhas, Um né? monte. E o Cobra sentou aí e falou a mesma coisa. Cobra é um dos maiores artistas plásticos Minha referência. do mundo. Veja bem, ele falou assim: puxa, Elvis, eu cansei de ver pessoas me julgando e falando que eu era vagabundo. Cansei, enjoei de ver isso. E vocês, o interessante, né? Essa resiliência, essa mentalidade disruptiva e de vencedora, essa constância evolutiva faz vocês manterem o processo, puxarem o cabo. Mas aí você falou que pessoas importantes era só mais um bloquinho, celebridades era só mais um bloquinho. E quando que fez Plim Plim Art? O primeiro plim-plim, antes desses bloquinhos, foi quando eu fiz... O Pix. Não, eu acho que o primeiro de tudo foi quando eu comecei a fazer algo corporativo. Então, por exemplo, meu primeiro grande case foi com a água de cheiro. Eu fiz todas as embalagens comemorativas da água de cheiro. Se você olhar, até hoje, 90% das lojas tem um painel, o painel maior deles, que é com uma arte grafitada, é meu, assinado por mim e tudo. Então, não foi uma obra que me gerou grande repercussão, ou melhor, não gerou ganhos financeiros. Resultado financeiro. Não gerou uma grande repercussão de primeira. Eu colho mais resultados dessa ação hoje, que eu já tenho mais referências do que quando eu comecei. Ela demorou para que as pessoas começassem a reconhecer, porque por muito tempo é assim, as pessoas olham a arte, gostam, aí não me fazem ideia quem eu sou. Aí me conhecem. Ah, você quem fez tal coisa, pô, que legal. Então, ela não gerou de forma automática aquele nossa, é isso, mudou minha vida. Sim. Mas foi quando foi meu primeiro estalo que falou, pô, peraí, eu consigo literalmente fazer isso de forma corporativa, sem perder o meu entusiasmo na arte, principalmente a minha personalidade no meu traço. E aí eu comecei a ver que eu podia tornar a minha arte um objeto de desejo entre as empresas para comunicar com as pessoas. Show! É aí que eu gostaria de chegar. Por quê? Porque quando você é um artista plástico, você vive da arte, a sua arte, embora o que mais vale na arte, e o Cobra já falou isso, é o seguinte, é a mensagem que o artista quer expressar. É isso. Mas a mensagem que o artista quer expressar e que a pessoa quer admirar e quer obter. Essa engrenagem é o que você descobriu. Eu consigo fazer arte para o mundo corporativo. Sim, sim. E eu consigo trazer novas mensagens, ou de uma forma especial, uma mensagem que uma empresa quer passar para o público dela. Porque
como eu falei, é sempre pessoas conversando com pessoas todos os dias. A empresa ela procura uma persona, né? Com quem ela quer se comunicar, para quem ela quer vender, se conectar, encantar. E qual foi? Qual foi a sacada? Então, a Água de Cheiro eu queria trazer um pouco de brasilidade, um pouco do frescor, era um movimento novo da Água de Cheiro, eles estavam ressurgindo como uma grande empresa novamente, depois de décadas como uma empresa muito tradicional. Então era um novo momento que eles queriam mostrar que eles estavam de volta sendo mais modernos e voltando a ser uma empresa disruptiva, sem perder a personalidade que eles têm durante essas décadas. Então eles contratam um artista plástico para criar algo com essa brasilidade, esse frescor, que um dos produtos dele, que era a água fresca, trazia. Então eu trouxe bastante pop art, bastante grafite, bastante brasilidade para essa arte para comunicar com aquele momento. E aí, isso surgiu várias outras marcas, né? E hoje você tem um produto que você criou. Como um bom customizador de toy art, eu sempre Sim. busquei criar o meu próprio design, meu design único, né? E aí eu criei esse personagem, que chama Budi, ou Buddy. A ideia é que seja uma criança vestida com uma fantasia, meio astronauta, meio ursinho de pelúcia, justamente para celebrar essa questão da inocência da criança, a afetividade, alegria, que o toy art traz para o mundo adulto, né? E aí essa inocência eu contraponho com o meu grafite, um lado mais urbano, mais rabiscado, mais pesado, né? Sou um produto de São Paulo, né? Eu sou um E paulistano que vive, respira o que vive grafite. esse pop, né. E isso despertou outras marcas do mundo. Você começou a trabalhar e representar outras marcas. Como que foi isso? Aí, Quem te descobriu? Como que o mundo te descobriu? agora a gente chegou num grande clique. É. Quem me descobriu globalmente agora falando, tenho duas grandes viradas agora nos últimos 2 anos, com exposições internacionais. Eu estava fazendo exposição como artista independente em vários países, né, várias cidades. Paris, Berlim, Nova York, Austin, África do Sul, em Lagos, na Nigéria. Eu fiz mais de 50 exposições nos últimos 5 anos. Lagos em Portugal, Lagos da Nigéria. Nigéria, Em Portugal foi em Lisboa. Lisboa. E aí, numa das minhas exposições, na New York Art Expo, eu fui descoberto por uma galeria de arte do Texas, que hoje é a minha principal galeria, me representa globalmente. Eles têm direito eles são dealers do Picasso, Miró, Portinari, John Lennon e um artista pequenininho, Thiago Rossignol. tem vários outros artistas, eles investem bastante no mercado dos artistas que estão despontando agora. Eu tenho a felicidade de ser um deles, sou o único artista de toy art da galeria. E a Bulova, centenária, fazendo esse ano 150 anos de história, uma marca que eu sou fã desde sempre, foi meu primeiro relógio que meu pai me deu quando adolescente. Tive a felicidade de fazer alguns trabalhos para eles no escritório do Brasil, e aí fui convidado para conhecer o escritório em Nova York, durante essa exposição na New York Art Expo. Tive algumas reuniões, falei que um dos meus sonhos era criar um relógio, um design de relógio meu com toy art. Eles perguntaram como seria o Thiago Rossignol, o Buddy com a Bulova. E eu passei uma série de ideias num bate-papo informal que eu não acreditava que seria algo tão rápido assim. Achei que era uma ideia para 10, 15 anos. E de repente eu fui agraciado com esse convite. Hoje eu sou embaixador da Bulova, embaixador global. A gente fechou agora uma das séries mais especiais da Bulova, chama Lunar Pilot. É uma série de relógios que comemora a ida do homem à Lua em 71, no Apollo 15. E eu sou felizardo a fazer uma recriação desse Apollo 15, desse Lunar Pilot esse ano, com um material especial que chama Timascus, que é uma liga metálica de aços inoxidáveis que formam um pattern azul brilhante, bem diferente. E o Buddy, meu personagem, foi convidado para ser o astronauta que chega à Lua junto com esse novo relógio. Então a gente fez todo um storytelling sobre essa recriação, e aí esse relógio ele tá num kit de 150 anos da Bulova comemorativo, numerado, 5.500 peças no mundo todo, assinadas por mim e feitas uma a mão. Poxa, Rossignol, que fantástico. Eu gostaria de pedir para você, se você tivesse que dar uma dica para um artista plástico ou para um empreendedor que estivesse iniciando o negócio, qual seria essa dica? Olha, se eu tivesse ouvindo isso no começo, talvez eu acharia que fosse uma frase pronta, mas eu te prometo que isso é do fundo do coração. Faça o melhor que você pode com o que você tem.
não procure as melhores condições para você criar. Você vai criar essas condições durante o tempo. O Thiago de hoje não tem nada a ver com o Thiago de 10 anos atrás. É o processo É o que processo. molda a gente. É. É passar pela... ser forjado ali, forjado pelo fogo. Posso dar mais uma para ficar muito claro? Claro, Eu claro. falei que minha vida nunca mudou do dia para noite, que sempre foi um degrauzinho por vez, e que isso mudou minha percepção. Mas não esqueça de comemorar cada degrauzinho, Celebrar. celebrar cada degrauzinho. Celebrar. Thiago Rossignoli, hoje um artista plástico famoso internacional, representa um conceito na arte. Um conceito representou e representará muitas marcas ainda no mundo. Qual o propósito de vida? O meu propósito é espalhar alegria com a minha arte. Eu vejo hoje, com a era da informação, a gente é bombardeado por informação e por, principalmente, a catástrofe vende muito. As más As notícias coisas vendem negativas. muito. Exato. E é isso, é o contrário. Eu quero ser o contraponto. A principal formatação da arte, o principal objetivo é provocar. Sempre foi. E uma dessas formas de provocar sempre foi o protesto. A gente tem tantos artistas tão bons protestando, seja por quais sejam as motivações. Eu quero ser o contraponto. Eu quero ser o seu respiro durante o dia. Eu quero que você tenha aquela memória afetiva e que pense de forma positiva com a alegria que essa minha arte pode trazer. Por trás disso, o grande conceito é pensar na infância, no futuro. Por isso que eu sou um dos embaixadores do GRAAC. Poxa, que sensacional. Ainda tem esse projeto social, esse projeto de busca. Mas eu quero fazer um jogo rápido com você. Um artista plástico que te marca. O Cobra é um deles, com certeza. Cobra. Cobra. Eduardo Cobra. Grande. Um livro. Olha, eu gosto muito de ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre... Saramago. É? Ensaio sobre a cegueira. Eu acho que, se você puxar para esse lado lúdico, ele te traz a forma com que a gente se cega nos dias de hoje. Um esporte. Futebol. Família. Tudo. Deus. Acima de tudo. Uau. Thiago Rossignoli. Quem é o Brasil que faz para você? Acho que é um pouco de esforço de todos nós. Todos nós. Eu acho que a gente tem que ser, na gente, a diferença que a gente quer ver no Brasil e no mundo. Nós somos a diferença. Nós somos o Brasil que faz. Cada um fazer sua parte. É isso. Transformar. Esse povo, você que já viajou o mundo inteiro, é uma celebridade hoje, graças a Deus. Eu nunca vi um povo tão especial como o nosso. Tão gentil, tão cordial e tão acolhedor. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer, presenteá-lo com o meu livro. É um livro que fala de desenvolvimento pessoal, de um método de gestão, como mudar a história por meio da gestão e crescendo na carreira. Com certeza vai ser um dos meus favoritos. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo presente, é muito especial para mim. Eu queria te deixar uma lembrança também, em agradecimento a esse convite. Só se for agora. Pelo seu tempo, por essa audiência maravilhosa. O Buddy. Esse é o Buddy, uma das versões... Posso abrir? Por favor. Ó. É um pré-lançamento, esse é um dos protótipos. Uau. Agora a gente está lançando em Olha aí, vinil. Brasil. A ideia é fazer com que ele seja agora um pouco mais acessível, mais pop, para todo mundo que tem em casa como colecionável. Vou dar pro Caio. O verde é coincidência, tá? E o verde é de palmeirense, ou não tem nada a ver? Para palmeirense. Palmeirense e para palmeirense. Para palmeirense, mas tem também para corintiano, para flamenguista, tem para todo mundo, né? É isso. Obrigado, Thiago. Obrigado você. Obrigado, Brasil. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Tá aqui a história incrível do Thiago, que saiu do mercado financeiro para simplesmente brilhar em todos os países do mundo. Eu quero te agradecer, falar aqui para você ficar nas nossas redes sociais, curtir, comentar, seguir, mandar histórias boas para cá e, claro, a perspectiva do nosso próximo programa. Grande abraço, um beijão, fica com Deus, valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil.
A família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Air Fryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.